que eu quero colocar aqui. Muita coisa que vocês veem hoje no Brasil, hoje não seria possível ser feito. Não podia ser feito. Aqueles que são contra o que a senhora relatou há pouco, é porque não entende a importância de mais de 5 mil obras paradas. O Brasil cresce a economia diariamente, mas sua logística, sua infraestrutura está paralisada, porque tem xiitas, tem pessoas que estão a serviço de conglomerados, de questões internacionais e não estão a serviço dos brasileiros. E o governo tem culpa também. Permanecem com a decisão de destacar. Então nós votaríamos o texto principal nominalmente agora, se fosse possível, e ficaríamos para deliberar os 2 destaques em seguida, após ainda, se vossas excelências concordarem, eu ouvir a manifestação de todos os senadores inscritos. Porque eu estou falando aqui só em Minas Gerais, Miraí, Cataguases, Barões de Cocais, Brumadinho, Mariana, só em Minas Gerais. Olha, qual o impacto disso? Isso vai ser médio potencial poluidor? Isso vai ser uma licença? Nós invertemos a lógica de que o poder de polícia estatal para conceder a licença ambiental agora vai ser por adesão ou compromisso? Para uma situação tão delicada como essa, eu tenho a plena convicção do lado que eu escolhi. E eu não quero mudar de lado. Quando eu, enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, chamei Vossa Excelência e chamei o senador Confúcio, é por uma razão muito simples. Eu entendo que nós, parlamentares, somos sempre submissos à Constituição e à decisão da maioria. Eu não posso, por um preciosismo ou por um capricho meu particular, deixar de debater e de pautar projetos que eu reputo que são importantes para a nação, mesmo que eu vá perder naquela votação. Então, senadora, o que eu estou fazendo um apelo, e se a senhora pudesse se manifestar, é sobre o artigo 21. Esse artigo 21, o que eu faria o apelo é, já existe ação declaratória de inconstitucionalidade. Se já tem um posicionamento do próprio Supremo falando que isso veda, ela não pode autorizar quando esse empreendimento for de médio potencial poluidor, por que nós vamos manter isso aqui? Vamos tirar, pelo menos essa expressão, médio potencial poluidor, e manter como está, com pequeno ou médio porte, e baixo potencial, e tirar esse médio potencial poluidor. Porque aí, eu volto a falar, médio potencial poluidor, nós estamos aí diante de Mariana, 19 pessoas morreram, quantas pessoas sofreram, o meu estado do Espírito Santo também. A premissa é constitucional. Todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu vejo aqui que, como no início da minha fala, eu citei o padre Júlio Lancelotti, que eu não luto para vencer, eu sei que eu vou perder, mas eu luto para ser fiel até o fim, que eu tenho a plena convicção do lado que eu escolhi, mas é fazendo um apelo para que nós sejamos subservientes à espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que se chama a Constituição da República Federativa do Brasil. Eu subo aqui com minha consciência muito tranquila, presidente. O padre Júlio Lancelotti tem uma fala, senadora Tereza, que me toca muito quando ele fala: eu não luto para vencer, eu sei que eu vou perder, mas eu luto para ser fiel até o fim. Uma coisa que Deus e meus pais me deram foi dignidade. Eu tenho a plena convicção do lado que eu escolhi e não quero mudar de lado. A Constituição Federal, ela é clara. O artigo 225, todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ora, essa garantia constitucional, quem exerce é o Estado brasileiro. E uma das formas do Estado brasileiro dar a efetividade a essa garantia constitucional é através do licenciamento ambiental. Então, aqui eu só quero jogar luz em alguns pontos que eu reputo sensível nesse projeto. O primeiro que eu quero chamar a atenção é quando ele transfere
para os entes municipais, o executivo municipal, essa competência para determinar a tipologia de determinado atividade ou empreendimento. Isso, com todo respeito, vai ocasionar uma guerra ambiental na busca para aquele município que melhor fizer a adequação de acordo com o interesse daquela iniciativa, daquela atividade ou empreendimento. Um determinado empreendimento no município, se ali o executivo ele tiver maior cautela com a proteção ambiental, ele não vai aderir e vai para outro. O outro ponto que eu reputo também importante é essa lógica que foi invertida. Se um dos mecanismos para a proteção ambiental é o licenciamento ambiental, como pode você autorizar a licença ambiental por adesão e compromisso na atividade se for de pequeno ou médio impacto ou porte ou potencial poluidor? Olha, nós estamos falando aqui em médio poluidor para autolicenciamento para tragédias como aconteceu em Mariana. 19 pessoas morreram. O meu estado do Espírito Santo foi atingido. Então, nós vamos autorizar uma LAC, que é um licenciamento ambiental por adesão ou compromisso, para que, se a posterior, se os órgãos fiscalizadores tiverem a agilidade, é que vão fazer a pesquisa, mas o dano já vai estar sendo feito ali, naquele contexto. Então, aqui, quando o artigo 21 fala da LAC, ele fala: a atividade ou empreendimento for qualificado simultaneamente como de pequeno ou médio porte, até aí não tem problema. O problema é quando fala e baixo ou médio potencial poluidor. Minha gente, eu vejo aqui colegas falando sobre o Supremo Tribunal Federal, mas os poderes são independentes e harmônicos entre si. E uma das funções de uma Suprema Corte ou de um Supremo Tribunal Federal é ser guardião da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição Federal. Então, se nós, legisladores, legislamos ofendendo qualquer garantia constitucional, daí entra em cena, se provocado, se instado, se convidado a dizer se aquela lei ordinária ofende ou não a Constituição Federal, a declaração de sua inconstitucionalidade. E nós temos isso na ADI 6618 de 2025, que o Supremo foi taxativo. Ele falou que só cabe a licença ambiental por adesão ou compromisso se aquela atividade ou empreendimento for de baixo potencial. Ele exclui o médio potencial, porque, por uma razão óbvia, o que está em jogo ali é a proteção ambiental previsto no artigo 225. Então, por que aí eu faço um apelo? Por que nós não excluímos, senadora Tereza? Por que nós não excluímos aqui do 21 o médio potencial poluidor? É inegável, caros colegas, que o Brasil precisa atualizar sua legislação ambiental. Acho que aqui esse pensamento ele é unânime. O marco atual, embora historicamente importante, teve sua importância, apresenta gargalos, ineficiências, já citada aqui por vários dos nossos colegas, e, em muitos casos, uma burocracia excessiva que termina por gerar custos desnecessários ao empreendedorismo e ao desenvolvimento nacional. Isto é fato, né, senador Rogério? Precisamos, sim, modernizar processos, dar mais celeridades, garantir segurança jurídica e permitir que investimentos, claro, ocorram com previsibilidade. Entretanto, senhor presidente, jamais podemos permitir que a modernização se converta em flexibilização excessiva.
A defesa do meio ambiente, como o senador Fabiano Contarato, que me anteveio aqui nas falas, é cláusula pétrea do nosso compromisso com o futuro. É dever constitucional, é valor da sociedade brasileira e uma exigência da comunidade internacional cada vez mais atenta e vigilante. Vale destacar que o Brasil hoje, senador Fabiano, vive neste momento uma reconquista de sua credibilidade ambiental. Voltamos a ocupar um lugar de destaque nos fóruns internacionais. Muitos de nós viajam aqui, estão viajando, representando o Brasil, né, em inúmeros desses fóruns. Esta imagem positiva, ela se converte em oportunidades reais para o nosso país, seja em termos diplomáticos e seja em termos econômicos. Tão citados aqui, defendidos no licenciamento, mas pouco tratado, que é o mais importante, que é a questão ambiental. Eu vi aqui, né, os discursos calorosos dos nossos colegas, tratando, né, do quanto que teremos progresso e tudo, mas esquecemos que hoje o mundo está de olho no nosso compromisso ambiental. Presidente Renan Calheiros. Está encerrada a votação. Votaram sim 54 senadores e senadoras, não 13 senadoras e senadoras. Logo, aprovado o projeto com as emendas número 10, 102, 103, 104, 114, 116, 120, 126 a 133, 135 a 158, 160 a 174, 179, 196,